Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Trazendo um texto aqui, né? Como eu falo que tudo chega às minhas mãos. Estou com um caso apresentando exatamente isso que o texto fala e numa página chamada A Socorro Santos, uma pessoa de Maceió, olha só. E eu vou falar sobre esse texto que tem o título O Silêncio que Grita, entendendo o shutdown emocional em superdotados. Eu imagino que ela é uma profissional especialista em superdotação. Eu devo ter algum conteúdo na minha pós-graduação, faz parte da programação e eu acho bacana a gente saber um pouquinho sobre isso, não é? Vamos lá, eu vou fazer a leitura, são posts, né? O texto então não vai ser muito grandão. Vamos lá. O silêncio que grita, entendendo o shutdown emocional em superdotados. Para muitas pessoas superdotadas, o shutdown emocional é uma experiência que parece incompreensível. É como se de repente a mente entrasse em colapso após um período de sobrecarga intensa. O que parece preguiça ou frieza para os outros, na verdade, é um mecanismo de autoproteção contra a saturação emocional e cognitiva. O que é o shutdown emocional? Shutdown emocional é um desligamento temporário do sistema emocional e mental. Ele ocorre quando a sobrecarga de estímulos, emoções e demandas ultrapassa a capacidade da mente de processá-los. Esse fenômeno pode se manifestar de várias maneiras, incluindo silêncio absoluto, a pessoa para de falar ou interagir. Isolamento, busca por solidão como forma de evitar estímulos adicionais. Paralisação emocional, dificuldade em reagir ou demonstrar emoções. Exaustão, sensação de desconexão completa, tanto física quanto emocional. Por que superdotados são mais vulneráveis? Superdotados processam emoções, ideias e estímulos de forma intensa e constante. Isso pode levar a um acúmulo de frustrações e sensações difíceis de gerenciar. Aqui estão alguns cenários típicos. Cenário 1, escola. João, um estudante de 10 anos, sempre demonstrou grande interesse por astronomia. Durante as aulas de ciências, ele frequentemente faz perguntas aprofundadas que vão além do conteúdo programático. Certo dia, após ser repetidamente interrompido pelos colegas que não compartilham do mesmo entusiasmo, João sente-se frustrado e ao longo da semana começa a se retrair, evitando participar das discussões em sala. Cenário 2, trabalho. Carlos, um profissional de 30 anos, é reconhecido por sua capacidade de resolver problemas complexos na empresa. Recentemente foi designado para liderar um projeto de alta visibilidade, com prazos apertados e uma equipe que não corresponde ao seu ritmo. Carlos começa a trabalhar longas horas, negligenciando o descanso. Após semanas nesse ritmo, ele sente uma exaustão profunda e certo dia simplesmente não consegue sair da cama para ir ao trabalho, experienciando um shutdown completo. O que acontece durante o shutdown? Quando ocorre o shutdown, a mente entra em modo de sobrevivência. O superdotado, antes altamente engajado, pode parecer apático ou distante. No entanto, por dentro, ele está tentando processar um caos interno.
É como uma sobrecarga elétrica. O sistema precisa ser desligado para evitar um colapso maior. Sinais de um shutdown emocional: recusa em falar ou interagir, necessidade de se isolar completamente, incapacidade de realizar tarefas simples, fadiga mental e emocional extrema, sentimentos de frustração ou culpa que parecem surgir do nada. Como lidar com o shutdown emocional? Primeiro, crie um espaço seguro. Ambientes calmos, livres de julgamentos e cobranças são essenciais. Evite frases como pare de exagerar ou você precisa reagir. Segundo, dê tempo. Respeite o ritmo da pessoa. Pressionar para voltar ao normal pode agravar o estado emocional. Terceiro, identifique gatilhos. Reflita sobre os fatores que levaram ao shutdown. Foi uma interação negativa, excesso de estímulos, cobranças excessivas? Quarto, promova estratégias preventivas. Incentive práticas como mindfulness, pausas regulares e atividades que ajudem a descarregar a tensão. Quinto, reforce o autocuidado. Ajude a pessoa a perceber que suas necessidades emocionais são válidas e importantes. Transformando o shutdown em aprendizado. O shutdown pode ser um alerta de que algo precisa ser ajustado. É uma oportunidade para reavaliar limites emocionais e cognitivos, identificar formas de evitar sobrecargas futuras, construir resiliência emocional por meio de práticas terapêuticas e de autocuidado. Porque é importante falar sobre isso. Superdotados frequentemente são vistos como exagerados ou frágeis por não se encaixarem em moldes tradicionais. O shutdown emocional não é fraqueza, é um sinal de que limites foram ultrapassados e de que mudanças são necessárias. Falar sobre isso ajuda a desmistificar o fenômeno, promovendo empatia e compreensão. É isso. Se você já viveu algo semelhante ou presenciou isso em alguém, saiba que você não está sozinho. É possível transformar o caos interno em autoconhecimento e crescimento. É isso, né? Vamos lá. Aqui não tem mais. Mas é isso, gente. O que eu percebo, né? Esse paciente meu é um alto executivo de um banco e que realmente trabalha com projetos e com limites, e de verdade o segundo exemplo, né, do shutdown no trabalho, aconteceu exatamente isso. A equipe não corresponde, consequentemente o prazo não está sendo cumprido, e muita cobrança, e esse paciente ainda é autista e sofre de depressão e ansiedade muito grave, e todos esses sintomas foram se agravando, inclusive o processo depressivo lá para baixo, né? E eu sugeri o atendimento com outro psiquiatra, graças a Deus deu certo, o psiquiatra deu um outro olhar, inclusive para os diagnósticos que ele tem ou tinha, e mudou a medicação. Vamos ver como é que ele vai reagir aí nesse período, né, de adaptação a essa nova dose da medicação. Mas é um paciente superdotado, porque normalmente os autistas são superdotados, as pessoas com cérebros neurodivergentes são superdotadas. Eu mesmo identifiquei uma superdotação mediana no meu caso, porque sei que quando lá, né, no meu problema do hipotireoidismo, da tireoidite de Hashimoto, eu fiquei internada 15 dias, né, eu tinha 11 anos, e foram feitos vários exames, porque pelo fato de eu ter ficado 7 anos sem reposição hormonal,
eu poderia ter ficado com sequelas intelectuais, né? Com rebaixamento intelectual e graças a Deus isso não aconteceu e foi falado o meu QI, por isso que eu sei, né? E obviamente sempre percebi que tem uma facilidade maior para absorver conhecimentos, né? Mas em alguns momentos a questão da desatenção poderia prejudicar e essa coisa de não conseguir administrar mapas e, né, e como se diz hoje, tem esses aplicativos aí de mapinhas, né, para a gente chegar nos lugares, o Waze, o Google Maps e tal, tenho que ouvir. Se eu tiver que olhar, eu me perco, né? Então, e graças a isso, eu tenho bastante dificuldade em memorizar caminhos, como eu já comentei num outro vídeo. Mas então, eu fico pensando que todos esses sintomas eu senti quando no antigo canal nós tínhamos várias atividades online, né, para os grupos fechados, né, e a coisa estava realmente se expandindo e eu estava num movimento de super cobrança em relação àquilo que eu poderia contribuir, eu estava num outro momento, eu estava um ano da perda do meu marido e num processo de luto, tentei negar por um ano, mas naquele ano a coisa veio, ano de 2022, né? E chegou um momento que a cobrança em cima de mim era tanta, né? E eu com várias atividades, né? Várias atividades que eu nomeio, inclusive num vídeo que eu falo sobre esgotamento, não conhecia esse conceito de shutdown, mas e, e resolvi realmente colocar um limite porque eu não conseguia render absolutamente mais nada. Eu não tinha energia nem para as minhas tarefas do dia a dia. E tinha aqui a clínica, tinha minha casa, minhas filhas, minhas cachorras ainda na época, né? E meus pacientes particulares, mais as atividades do canal, mais as atividades, né, dos meus vídeos mesmo e a supervisão aqui dos terapeutas e etc. Tudo isso eu vou falando lá naquele vídeo. E realmente era muita coisa para mim. E eu não conseguia, ao passo que, né, as outras pessoas tinham praticamente só aquilo para cuidar. E realmente para mim foi uma sobrecarga imensa e eu resolvi colocar o limite. E a partir disso, de verdade, não consigo mais render aquilo que eu rendia antes, eu vou dizer até antes da morte do meu marido, né? Porque ele era meu braço direito e esquerdo, então eu ficava livre só para trabalhar e hoje não mais, né? Então, acredito que a gente possa, de verdade, as pessoas com cérebros neurodivergentes, falando aqui de novo, né? Mas acontecer de como se diz, entrar nesse processo sem que a gente perceba. Vejam que o primeiro exemplo era uma criança de 10 anos. Eu, como psicóloga, interpretaria a princípio como, em função dele não ter sido validado, ele se fechou, o que também é uma possibilidade, mas também essa sobrecarga de estímulos, não é? E estímulos negativos, no caso dele ter sido meio podado, né, nas suas manifestações na aula, obviamente isso levou a esse quadro, né, de um silêncio, né, como é o título aqui, o silêncio que grita. Eu não estou silenciosa totalmente, mas eu percebo depois da dengue, que foi esse processo que fez com que eu parasse, né, forçosamente durante pelo menos 15 dias, e eu percebo que eu entrei num processo de interiorização maior e aprecio os meus silêncios. Hoje não estou publicando nada nas redes sociais, coisa que eu gostava, até mesmo aqui no meu status, sempre botava minha carinha lá, dando risada e tal. Não tenho mais vontade de fazer isso, não sei.
por quê? Mas não tenho mais vontade, compartilho pouco do que eu estou fazendo nesse momento, não por querer esconder, mas porque não estou motivada para isso nesse momento, né? Agora talvez na minha viagem, talvez publique algumas coisinhas, né? E vamos lá, né? Vamos lá. Aí, mas é uma coisa bem pontual, não mais com a frequência que eu fazia, sabe? E eu chego com os meus netos, eles sabem que eu gostava de ficar tirando as fotinhos, né? E publicando, colocando musiquinha. Eles, vovó, vamos tirar fotinho, vamos colocar música. Eu tiro a foto hoje e praticamente não estou publicando mais nada com eles, né? Também. Não sei o que acontece, mas um momento de maior reserva, talvez, sei lá. Não é necessidade de esconder absolutamente nada, porque eu falo tudo aqui para vocês. Mas essa necessidade, talvez, de ficar um pouco mais quietinha, vivendo as minhas questões pessoais sem tanta exposição. Acho que é isso, sei lá. Mas vamos lá. Então, gente, um conceito que eu não conhecia. Peraí, gente, bebeu uma aguinha aqui. Então é isso, um conceito que eu não conhecia, que provavelmente vou aprender lá na minha pós-graduação em neurociência. E aí, de verdade, olha só, um antivírus aqui. Aí eu posso até falar mais coisas para vocês nesse sentido aí, com os conhecimentos que eu for absorvendo nesse curso de pós-graduação. Certo? Então vamos lá. Quem sabe a gente acaba, como se diz, podendo, né, trocar um pouquinho mais e identificando também essa questão. Certo, meus amores? Vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.